Café com uma Líder com uma pergunta que eu quero que você pare com calma e reflita sobre ela. Você acha que vai encontrar paz quando todos os seus problemas estiverem resolvidos? Será? Será que a gente vai encontrar paz quando todos os nossos projetos estiverem concluídos, quando os resultados de venda estiverem ok, quando a equipe estiver alinhada, quando os filhos estiverem organizados, quando as finanças estiverem redondinhas como a gente imagina? É nesse dia que a gente vai encontrar paz? Será que é? Pois é, estive refletindo muito sobre isso. Acho que é um tema incômodo para todas nós, mulheres desses tempos confusos, líderes, né, de time, empresárias, sucessores de negócios familiares. Eu acho que é um tema que dialoga com todas nós. Mas antes de destrinchar esse tema de hoje, eu gostaria que a gente começasse o dia entregando nossa vida a quem é de fato dono dela, o nosso Senhor. Peço que vocês fechem os olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pois é, muitas de nós acreditam que quando tudo estiver bem redondinho, vai ficar em paz. Mas a verdade é que esse dia nunca chega. Não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona. E aí, sempre haverá uma nova meta, um novo desafio, uma nova fase. Sempre haverá algo para ajustar na nossa vida. E é por isso que ontem, quando eu estava na missa, e a segunda leitura de São Paulo me atravessou profundamente. E eu quis trazer esse tema hoje para vocês, porque eu precisava compartilhar isso com vocês, né? Quem olha, aqui é Thaís falando, os abacaxis nunca acabam. Nunca acabam. E a gente não pode condicionar a nossa paz de espírito aos abacaxis. E é por isso que é tão importante a gente escutar essa palavra de São Paulo. Antes de qualquer coisa, eu queria só contextualizar vocês, abrir um pouco o meu coração aqui e compartilhar minha circunstância para que vocês consigam entender a profundidade com que esse texto me pegou, né? Nas últimas semanas, eu venho atravessando um período profissional bastante desafiador, né? Muita mudança de time, muitos processos sendo reestruturados, projetos, decisões difíceis para tomar, algumas frustrações porque alguns projetos não andam na velocidade com que a gente gostaria, muitas coisas precisando ser organizadas ao mesmo tempo. Do ponto de vista familiar também, a gente passando mudanças na nossa rotina familiar, na dinâmica familiar, e a gente sabe que a gente como mãe, esposa, tudo isso mexe com a gente. E eu percebi uma coisa, eu percebi que nas últimas semanas, por conta de tudo isso ao mesmo tempo, eu estava perdendo minha alegria. Eu estava começando a flertar com um abismo emocional que não é o meu normal. Não é o meu normal. E eu me recuso a estar nesse lugar, porque não foi para isso que Deus me colocou aqui e com essa missão. E eu comecei a me questionar muito, sabe? Me questionar, questionar minha capacidade, me questionar como líder, me questionar como mãe, me questionar como esposa, me questionar como pessoa. E o mais perigoso de tudo isso, eu comecei a olhar apenas o que não estava funcionando, ou apenas o que estava em transição, ou apenas o que ainda não estava encaixado. E sabe quando a gente só olha o copo meio cheio e a gente começa a se medir e a se julgar com base no copo meio cheio e ignora todo o restante, todo o que já conquistamos, o que já estruturamos, o que apesar de não estar estruturado, mas está caminhando. Então eu me tornei refém da minha cobrança. E não é qualquer cobrança. Eu me tornei refém de uma cobrança
inatingível, né? Uma insatisfação permanente e que nunca é suficiente. E eu comecei a observar que eu não sou a única. Quando eu comecei a conversar com outras mulheres, é sempre uma insatisfação. Vocês já notaram? Parem para pensar, meninas, vocês que estão aqui assistindo hoje. Nós mulheres, nós somos muito insatisfeitas. Que modelo de sistema é esse? Que modelo mental é esse que incutiram na nossa cabeça pra gente ser tão insatisfeita? Se a gente tem cabelo liso, quer cabelo cacheado. Se a gente tem muito cabelo, quer pouco cabelo. Se a gente tá num determinado peso, quer outro peso. Se a gente chega num determinado patamar, a gente já quer outro patamar. A conta bancária nunca é suficiente, a empresa nunca tá tão redonda, o casamento podia estar melhor, os filhos podiam ser mais educados. Enfim, mesmo quando a gente atinge patamares razoáveis, a gente simplesmente desconsidera aquilo, rasga aquilo e bota o sarrafo mais em cima. É sempre a próxima meta, o próximo degrau, o próximo resultado, e é passar a vida inteira correndo atrás de uma versão ideal de nós mesmas que simplesmente nunca chega, né? E foi com base nessa insatisfação, que é uma insatisfação desleal com todas nós, que eu trouxe essa reflexão hoje. Eu vou ler o trecho é a 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículos 11 a 13. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. E aí ele continua, né? Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Mas eu queria que para esse tema de hoje, do Café com a Lídia, a gente se concentrasse nesse início. Irmãos, alegrai-vos. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Encorajai-vos. Cultivai a concórdia, vivei em paz. É sobre esses temas que a gente vai trabalhar hoje. Quando São Paulo escreveu isso, imagina lá os primeiros cristãos sendo perseguidos, né? Você só em dizer que era cristão, você já era morto. Então, perseguido. E nesse momento eu senti que era Deus falando comigo, né? Porque eu estava esperando essa alegria chegar. Na verdade, eu não espero essa alegria chegar. Eu sei que minha alegria vem de Deus, é um dom de Deus. Mas quando a gente começa a perder essa alegria, eu começo a me incomodar, porque eu sei que tem alguma coisa muito errada acontecendo e não é para acontecer. Na verdade, a gente não vai evitar que aconteça, né? Eu estava condicionando a minha alegria, condicionando a minha paz a reorganizar, a reestruturar, a criar um novo normal. E eu estava esperando tudo isso alcançar determinados resultados para eu me sentir suficiente. E aqui em São Paulo, nessa carta de São Paulo, ele trabalha um contexto completamente diferente, que é esse contexto que eu gostaria que vocês parassem também para pensar. Imagina São Paulo lá escrevendo essa carta. Ele não está escrevendo essa carta para pessoas que viviam uma vida confortável. E vamos combinar, hoje, comparado com cristãos de 2000 anos atrás, a gente vive uma vida muito confortável. Ele não estava escrevendo para tempos pacíficos. Ele estava escrevendo num contexto de uma comunidade cheia de conflitos, cheia de desafios, cheia de imperfeições. E mesmo assim ele fala, alegrai-vos, né? Então a gente está partindo de uma circunstância super adversa e mesmo assim ele parte do princípio, alegrai-vos. Então percebam a ordem. São Paulo não está dizendo, resolvam toda a sua vida, atinjam todas as suas metas, fiquem redondinhas em tudo, exceto no peso, né? Porque ninguém quer ser redonda no peso. E depois alegre-se. Ele não está dizendo isso. Então, assim, a gente fica querendo, quando os nossos problemas acabarem, vamos ser felizes. Quando nossos desafios foram conquistados, vamos ser felizes. E a vida vai acontecendo e a vida vai passando. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: alegrai-vos, ponto. Antes que a solução chegue, antes que o resultado chegue, antes de você cobrar de si perfeição, alegrai-vos. Porque a alegria para o cristão não é prêmio, é prática, é decisão.
A gente parte dessa premissa. Vamos ser alegres. Vamos ser alegres. Não importa quão adversa seja a circunstância que você está vivendo hoje, vamos ser alegres. E é uma constante, né? Quando a gente vai estudar a vida dos santos, os santos, eles são alegres. Os caras estão se lascando. Como diz Padre Pio de Pietrelcina, como ele dizia, né? Una vita di cane, uma vida de cão. Santo é uma vida de cão mesmo. Porque os santos, coitado, os santos sofrem. Mas eles sofrem felizes. Eles estão lá carregando uma cruz, mas eles estão leves, felizes. E essa alegria não é deles, é uma alegria sobrenatural. E é isso que a gente tem que pedir hoje, no dia de hoje. Uma alegria sobrenatural. Porque não é prêmio, é uma decisão, é uma prática. É aquela coisa, você se posiciona assim, e é isso que você quer. Não vamos condicionar a alegria do nosso dia ao nosso desempenho, ao avanço dos nossos projetos, as acertadas decisões ou não que tomarmos no meio do dia. Vamos ter leveza, né? E quando eu falo isso pra vocês, eu tô falando primeiramente pra mim. Porque sempre, gente, sempre, sem exceção, haverá um novo desafio, um novo patamar, um novo mês que se encerra e a gente começa tudo de novo. E se a gente for viver nessa espiral de insatisfação e autocobrança excessiva, especialmente para nós mulheres, o fardo fica pesado demais. E não é pra ser esse fardo tão pesado. Não era o fardo leve? É isso que Jesus promete pra gente. Então vamos se valer dele. Vamos chegar lá e deixar de querer ser autossuficiente, que é outro erro que eu cometo, de querer ser autossuficiente. Dizer, peraí, eu dou conta. Que eu dou conta nada? Que eu dou conta nada? A gente não dá conta de nada não. E a gente tem que ser humilde e reconhecer as nossas limitações e pedir ajuda. E buscar ajuda. Outro ponto importantíssimo nesse texto de São Paulo é que ele fala muito claramente: trabalhai no vosso aperfeiçoamento. E eu acredito demais nisso. Eu acredito demais em trabalhar em autoaperfeiçoamento, em autodesenvolvimento. Seja em habilidades técnicas, seja em inteligência emocional, seja em desenvolver algo que você precisa desenvolver para desempenhar melhor sua função hoje, sua função como mãe, sua função como gestora, sua função como dona de casa, sua função para você mesma. O que São Paulo está falando não é trabalhar na perfeição, na vossa perfeição, ele trabalhar no vosso aperfeiçoamento. Ou seja, São Paulo já parte da premissa que nós somos uma obra inacabada aqui. E nos cobrar aqui para ser perfeita é a maior cilada que a gente pode ter. A gente tem que ser melhor do que ontem, melhor do que há 5 minutos atrás, melhor do que o nosso estágio anterior. E hoje, nós mulheres, nós vivemos em 2 grandes ciladas. Uma perfeição que não existe, buscar incessantemente essa perfeição que não existe e nos compararmos, porque a grama do vizinho parece perfeita. A vida da vizinha parece perfeita. E a gente quer aquela perfeição que a gente está enxergando ali, com os nossos olhos deturpados. Então, entende como isso gera extrema ansiedade? Entende como isso nos coloca sempre numa posição de devedoras, enquanto que não é isso que Deus está esperando da gente. Ele sabe que não somos perfeitos. A gente tem que trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. E aí eu paro para pensar, será que minha energia hoje está sendo focada em me mutilar, em me espizinhar, porque eu não sou perfeita? Não tô achando a palavra que eu gostaria. Ou a minha energia hoje está canalizada em buscar esse aperfeiçoamento, partindo da humilde premissa que eu não sou perfeita e que eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa a melhorar. Para onde será que está sendo canalizada a nossa energia hoje? Porque a perfeição ela só gera ansiedade, mas o aperfeiçoamento gera progresso. A perfeição gera culpa, porque a gente sabe que não é perfeito. E a gente enxerga claramente os nossos defeitos. Aliás, tem horas que a gente só enxerga os nossos defeitos, não enxerga qualidade nenhuma. E é onde a gente sofre muito. Já o aperfeiçoamento, ele gera crescimento. Perfeição é aquela linha de chegada que nunca a gente alcança. E aí vem a frustração, vem o desânimo, vem a paralisia. Enquanto que o aperfeiçoamento é uma caminhada. É uma caminhada, é um conquistar.
Então, para nós que estamos hoje liderando times, tocando famílias, negócios, a gente precisa ter esse olhar mais leve, mais gentil, de entender que não somos perfeitas, mas que estamos buscando um aperfeiçoamento, porque não é nem um extremo nem outro. Não é ficar na inércia, na paralisia, na preguiça, de dizer, não sou perfeita, para que eu melhorar nisso? Deixa para os outros. Nem também ficar naquela meta inalcançável de que quero a perfeição a qualquer custo, quando na verdade isso não te pertence. Somos uma obra inacabada. E o que a gente tem que fazer é, estou me tornando melhor do que ontem? Estou buscando ser melhor do que eu era ontem? Eu era ontem. Você sendo melhor que você mesmo. Você se melhorando e não se comparando, que é outra coisa muito difícil. E aí vem a terceira parte da mensagem da Carta de São Paulo, que é o encorajai-vos, né? Nós precisamos ficar especialistas em, ao invés de só cobrar, encorajar. E eu sei que é difícil isso, quando a gente é a primeira que se cobra, né? Então, encorajar não é negar os problemas, encorajar não é fingir que está tudo bem, né? Encorajar é continuar caminhando, é continuar se apoiando, é continuar esperando o melhor. Tem uma parte também muito boa que é cultivar a concórdia, né? Cultivar não é necessariamente ter essa concórdia a todo momento, viver em paz, né? Essa harmonia. Nem sempre a gente vai estar num ambiente em que a harmonia depende só da gente. Especialmente ambiente de família, de trabalho, que tem aqueles conflitos enraizados. A gente pode ser que a gente não consiga chegar no mundo ideal em que haja uma concórdia plena. Mas que a gente cultive essa concórdia, que a gente faça a nossa parte de cultivar ela, né? E esse cultivo exige intenção, exige cuidado, exige tempo, né? Então, muitas vezes a gente está tão ocupado tentando controlar resultados que a gente esquece de cultivar boas relações. E as boas relações são muito importantes para a nossa caminhada aqui. E viver em paz, né? Tem essa última parte da palavra de São Paulo. E viver em paz. E essa paz, ela não é uma paz consequência. Ela é uma premissa. Essa paz não é uma ausência de conflito. É uma estabilidade interior durante o conflito. A paz é continuar mesmo quando tem muitas incertezas. E vamos combinar, se você é líder de time, você é líder de negócio, o que mais temos hoje no nosso dia a dia são incertezas. E se você não consegue lidar com as incertezas, tem um certo estômago para as certezas e risco, você não vai viver em paz. E deixa eu te falar, sempre teremos incertezas. Navegar é preciso, viver não é preciso. Já dizia o poeta. Viver não é preciso, não há precisão no viver. Não há certezas. Não há certezas absolutas, né? Não no sentido de previsibilidade de tudo. Não. A vida acontece, nós recebemos rasteiras, temos altos e baixos, e é continuar caminhando. É não depender das circunstâncias para não depositar nas circunstâncias a nossa paz. Nós estamos vivendo tempos que são muito delicados. Hoje, a questão da saúde mental é muito importante. E saúde mental, por mais que a gente trabalhe conceitos... eu não sou médica, eu não estou falando de um lugar da medicina, tá? Eu estou falando do ponto de vista de uma mulher liderando times, uma mãe multitarefada. Eu não vou dizer nem que eu sou multifacetada, eu sou multitarefada. 3 empresas, 2 crianças, um casamento e uma casa. Fora a minha vida pessoal. Então, dizer que a gente não tem demandas, a gente tem muitas demandas. E eu acho que a gente consegue dar conta de muitas demandas, sim. Só que essa cultura de alta performance, se não vier alinhada
com uma mentalidade gentil, de cobranças razoáveis, ela vira uma prisão que nos adoece. E que a gente não precisa chegar nesse lugar. E pra gente não chegar nesse lugar, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que debater isso. E pode ver que essa é uma das grandes ciladas do nosso tempo que a gente vive. Essa é uma das grandes ciladas. E eu fui assistir aquele filme Diabo Veste Prada. Assisti aquele filme, eu digo, caramba, como ainda colocam a gente nesse lugar, né? Você via as personagens principais do filme, você olhava para a vida daquelas mulheres e assim, não é à toa o nome do filme, né? Vende-se uma grande mentira ali. Vende-se uma mentira de que basta a excelência profissional, a realização profissional, que todos os outros aspectos da nossa vida que compensa os problemas nos outros aspectos da nossa vida, como se a vida de uma mulher, o fim em si mesmo, fosse ser bem-sucedida profissionalmente. E é uma grande mentira. Então hoje eu não quero que vocês comentem uma meta, comentem um resultado, comentem um plano, estratégia a seguir. Eu quero só que vocês reflitam. Se eu pudesse deixar uma mensagem hoje aqui, seria: será que nas áreas da nossa vida nós estamos confundindo aperfeiçoamento com perfeição? Será que não estamos mergulhadas numa autocobrança excessiva e isso tem nos roubado a alegria de viver? Uma autocobrança desarrazoada, seja na maternidade, seja no casamento, seja no trabalho, seja na sua aparência, seja na sua vida espiritual. Eu queria te convidar para refletir sobre isso. Porque essa mensagem é uma mensagem urgente para as mulheres da nossa geração. E essa é a grande lição que esse texto de São Paulo deixou para mim hoje, né? Aprender a viver em paz, com mais paz, durante meu processo de aperfeiçoamento. Entender que é um processo. E a gente tem que amar o processo. Esse processo não pode ser tão doloroso, tão sofrido, a ponto de nos paralisar, de nos deixar esgotadas. E se isso está acontecendo, é para a gente refletir. Se não são cobranças que nós mesmos nos estamos colocando. Nós mesmos. Lá no nosso íntimo, nós estamos nos colocando. Peço desculpas se esse foi um dia hoje muito reflexivo, mas eu acho que eu tenho que ser muito honesta e muito transparente com vocês quando eu venho aqui falar sobre liderança, sobre negócios, sobre performance, sobre família. E nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, pelo contrário. Na era das IAs, eu acho que o que mais vai fazer diferença como profissionais é a gente ser cada vez mais humana, a gente entender cada vez mais as nuances da humanidade. E aí sim, a gente conseguir construir times, ambientes, negócios, famílias que geram resultado. Mas não porque são robôs, nem mais robotizados. Mas porque entenderam essa mágica, essa coisa linda, essa dádiva que é viver, né? Apesar de todas as circunstâncias que às vezes a gente enfrenta, as circunstâncias adversas, a beleza da vida. E alegrar nesse caminho, nesse caminhar. E gostar desse processo, tá? E é isso, gente. Agradeço demais a companhia de vocês, né? Semana que vem a gente volta com temas mais técnicos, mas eu não podia deixar de explorar um assunto que me tocou profundamente, né? A gente se alegrar no processo, a gente trabalhar no nosso aperfeiçoamento, a gente cultivar a concórdia, cultivar um bom ambiente e aí ter paz.
E essa paz sem depender dos resultados que a gente vive, da circunstância que a gente vive. Essa paz ser fruto, acredito eu, né, pela minha fé, que essa paz é fruto de uma graça do Espírito Santo. Mas que a gente tem que se abrir à graça. Né? A gente tem que ser um terreno fértil para essa graça. Ótima semana para vocês. Sejamos leves, sejamos alegres, que a gente faça o nosso melhor dentro das nossas circunstâncias, que a gente seja justa com as nossas exigências, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana.